faria abandonar o velho pintor que lhe ensina coisas acadêmicas para ir pintar por sua conta quadros que, antes de admirar, espantam todo o país. Passou o inverno, passou o verão, veio outro inverno, e este cheio de longas chuvas. O vento não deixou de correr uma só noite areal. Agora Pirulito vendia jornais, fazia trabalhos de engraxate, carregava bagagens dos viajantes. Conseguirá deixar de furtar para viver. Pedro Bata consentira que ele continuasse no trapiche, apesar que ele não levava a mesma vida que os outros. Pedro Bala não entende o que vai dentro de Pirulito. Sabe que ele quer ser padre, que quer fugir daquela vida. Mas acha que aquilo não resolverá nada, não endireitará nada na vida de todos eles. O padre José Pedro fazia tudo para mudar a vida deles. Mas era um só, os outros não achavam que ele fizesse bem. Que tinha adiantado? Só todos unidos, como dizia João de Adão. Mas Deus chamava Pirulito. Nas noites do trapiche o menino ouvia o chamado de Deus. Era uma voz poderosa dentro dele. Uma voz poderosa como a voz do mar. Como a voz do vento que corre em torno ao casarão. Uma voz que não fala aos seus ouvidos, que fala a seu coração. Uma voz que o chama, que o alegra e o amedronta. Mesmo tempo. Uma voz que exige tudo dele para lhe dar a felicidade a servir. Deus o chama. E o chamado de Deus dentro de Pirulito é poderoso como a voz do vento. Como a voz potente do mar. Pirulito quer viver para Deus, inteiramente para Deus. Uma vida de recolhimento e de penitência, uma vida que o limpe dos pecados, que o torne digno da contemplação de Deus. Deus o chama e Pirulito pensa na sua salvação. Será um penitente, não olhará mais o espetáculo do mundo. Não quer ver nada do que se passa no mundo para ter os olhos suficientemente limpos para poderem ver a face de Deus. Porque para aqueles que não têm os olhos completamente limpos de todo pecado, a face de Deus é terrível como o mar enfurecido. Mas para que tem os olhos e o coração limpos de todo pecado, a face de Deus é mansa como as ondas do mar numa manhã de sol e de bonança. Pirulito está marcado por Deus. Mas está marcado também pela vida dos capitães da areia. Desiste da sua liberdade, de ver e ouvir o espetáculo do mundo, da marca de aventura dos capitães da areia, para ouvir o chamado de Deus. Porque a voz de Deus que fala no seu coração é tão poderosa que não tem comparação. Rezará pelos capitães da areia na sua cela de penitente. Porque tem que ouvir e seguir a voz que o chama. É uma voz que transfigura seu rosto na noite invernosa do trapiche. Como se lá fora fosse a primavera. Padre José Pedro foi chamado novamente ao arcebispado. Desta vez o cônego está acompanhado do superior dos capuchinhos. Padre José Pedro treme, pensando que novamente vão lhe ralhar, vão falar dos seus pecados. Fez uma coisa contra as leis. Para ajudar os capitães da areia. Teme ter fracassado, porque em quase nada conseguirá melhorar a vida deles. Mas em certos momentos cruéis levará um pouco de conforto àqueles pequenos corações. E tinha Pirulito. Era uma conquista para Deus. Se não fizera tudo, se não transformará como queria aquelas vidas, não tinha perdido tudo também. Algo havia conseguido para Deus. Se alegrava, apesar da tristeza do pouco que havia conseguido para os capitães da areia. Assim mesmo. Em certos momentos fora como a família que lhes faltava. Certas horas tinha sido pai e mãe. Agora os chefes estavam já rapazes, quase homens. Professor já tinha ido embora, outros não tardariam a ir. Mesmo que fossem ser ladrões,
levar uma vida de pecado. Em certos momentos o padre conseguirá minorar o espetáculo de miséria das suas vidas com um pouco de conforto e de carinho. E de solidariedade. Mas desta vez o cônego não ralha. Anuncia que o arcebispado resolveu lhe dar uma paróquia. Conclui. O senhor nos deu muito que fazer, padre, com suas ideias erradas acerca de educação. Espero que a bondade do senhor arcebispo lhe dando esta paróquia fará com que o senhor pense nas suas obrigações e desista dessas inovações soviéticas. A paróquia nunca tivera cura porque o arcebispo nunca encontrara um padre que se dispusesse a ir para o meio dos cangaceiros, numa perdida vila do Alto Sertão. Mais o nome do lugarejo alegrou o coração do padre José Pedro. Ia para o meio dos cangaceiros. E os cangaceiros são como crianças grandes. Agradeceu, ia falar, mas o superior dos capuchinhos o interrompeu. O senhor cônego me disse que entre estes meninos há um que tem vocação sacerdotal. Ia falar disso mesmo, disse o padre. Nunca vi uma vocação tão decidida. O missionário sorriu. Porque nós estamos em falta de um irmão. Não é o mesmo que ser padre, bem sei. Mas está muito próximo. E se a sua vocação verdadeira a ordem pode fazê-lo estudar e mesmo se ordenar, ele vai ficar louco de alegria. O senhor responde por ele? Pirulito irá ser frade. Um dia talvez se ordene. O padre sai agradecendo a Deus. Levam o padre à estação. O apito do trem é como um lamento. Estão ali vários dos capitães da areia. Padre José Pedro os fita com amor. Pedro Bala diz: o senhor foi bom pra gente, padre. Um homem bom. A gente não vai esquecer o senhor. Não reconhecem Pirulito quando ele chega vestido com uma batina de frade, um longo cordão pendendo ao lado. Padre José Pedro diz: conhecem o irmão Francisco da Sagrada Família? Eles olham Pirulito com certa vergonha. Mas Pirulito sorri. Está mais magro, um ar de asceta. Com o hábito de capuchinho fica muito alto. Ele rezará por vocês, diz o padre José Pedro. Se despede. Entra para o vagão. O trem apita, é como uma despedida. Da janela, o padre vê os meninos que agitam mãos e bonés, velhos chapéus, trapos que servem de lenço. Uma velha que vai defronte dele, doidinha para puxar conversa, se espanta do padre chorando. Boa Vida pouco aparece no trapiche. Tem um violão, faz sambas, está enorme, mas um malandro nas ruas da Bahia. Ninguém tem uma vida igual à dos malandros. Passa o dia conversando nas docas, no mercado, vai às festas dos morros e da cidade de palha à noite, ou às macumbas. Toca seu violão, come e bebe do melhor. Apaixona as cabrochas bonitas com sua voz e sua música. Arma fuzuê nas festas e, quando a polícia o persegue, vem se esconder no trapiche entre os capitães da areia. Então toca para eles, ri com eles em gargalhadas como se ainda fosse um deles. Boa Vida vai se afastando aos poucos, à proporção que vai crescendo. Quando tiver 19 anos já não voltará. Será um malandro completo, um daqueles mulatos que amam a Bahia acima de tudo, que fazem uma vida perfeita nas ruas da cidade. Inimigo da riqueza e do trabalho, amigo das festas, da música, do corpo das cabrochas. Malandro. Armador de fuzuês. Jogador de capoeira navalista, ladrão. Quando se fizer preciso. De bom coração, como canta um ABC que Boa Vida faz. Acerca de outro malandro. Prometendo às cabrochas se regenerar e ir para o trabalho. Sendo malandro sempre um dos valentões da cidade. Figura que os futuros capitães da areia amarão e admirarão,
Como boa vida amou e admirou o querido de Deus. Um dia, passado muito tempo, Pedro Bala ia com os sem pernas pelas ruas. Entraram numa igreja da piedade, gostavam de ver as coisas de ouro, mesmo era fácil bater uma bolsa de uma senhora que rezasse. Mas não havia nenhuma senhora na igreja àquela hora. Somente um grupo de meninos pobres e um capuchinho que lhes ensinava catecismo. É pirulito, disse sem pernas. Pedro Bala ficou olhando. Encolheu os ombros. Que adianta? Sem pernas olhou. Não dá de comer. Um dia um vai ser padre também. Tem que ser tudo junto. Sem pernas disse. A bondade não basta. Completou. Só o ódio. Pirulito não os via. Com uma paciência e uma bondade extremas ensinava às crianças buliçosas as lições de catecismo. Os dois capitães da areia saíram, balançando a cabeça. Pedro Bala botou a mão no ombro do sem pernas. Nem o ódio, nem a bondade. Só a luta. A voz bondosa de Pirulito atravessa a igreja. A voz de ódio do sem pernas estava junto de Pedro Bala. Mas ele não ouvia nenhuma. Ouvia era a voz de João de Adão, o doqueiro, a voz de seu pai morrendo na luta. Canção de amor da Vitalina. Gato contou que a solteirona era cheia do dinheiro. Era a última de uma família rica. Andava pelos 45 anos, feia e nervosa. Corna a notícia de que tinha uma sala cheia de coisas de ouro, de brilhantes e joias acumuladas pela família através de gerações. Pedro Bala pensou que era uma coisa capaz de dar um bocado de dinheiro. Gonzales, o dono da casa de Penhoro 14, dava dinheiro por aqueles objetos. Perguntou ao sem pernas. Tu é capaz de penetrar? Se sou. Depois a gente invade. Riram no trapiche. Gato saiu para ver Dalva. Sem pernas avisou. Amanhã de manhã vou lá. A solteirona abriu a porta. Só tinha uma criada, uma negra velha, que parecia fazer parte da herança, pois acompanhava a família há 50 anos. A solteirona olhou. Muito digna para o sem pernas. Quer alguma coisa? Eu sou um pobre ódio e aleijado, mostrava a perna coxa. Não quero viver furtando, nem pedindo esmola. A senhora tem um trabalho para mim? Posso fazer compras. A solteirona não tirava os olhos dele. Um menino. Não era a bondade que falava dentro dela. Era a voz do sexo que dava seus últimos latidos. Dentro em pouco seu sexo ficaria inútil, os médicos diziam que então o seu nervoso cessaria. Muito antes. Quando ainda era mocinha, houvera um menino na casa para fazer compras. Fora bom. Mas seu irmão descobrira, expulsara o menino. Agora o irmão estava morto. Outro menino vinha pedir para fazer compras. Tá bem. Mandou que ele tomasse banho. Pela tarde deu-lhe dinheiro para as compras e mais para uma roupa para ele. Sem pernas conseguiu bater 1.200 nas contas. Pensou. Aqui vou fazer dinheiro. Na cozinha a negra contava histórias antigas com sua língua embolada. Sem pernas ouvia demonstrando excessivo interesse para ganhar confiança da negra. Mas, quando perguntou pelas coisas de ouro, a negra não respondeu. Sem pernas não insistiu. Sabia ser paciente, estava acostumado àquele trabalho. Na sala a solteirona fazia ponto de cruz numa toalha, mirava sem pernas com interesse, pela porta. Era feia de cara, mas o corpo velhusco ainda tinha certo atrativo. Chamou sem pernas para ver o trabalho que ela estava fazendo, quando sem pernas olhou, ela se curvou, ele viu os seios grandes. Mas não pensou que ela estivesse lhe mostrando
Achou o trabalho muito bonito, disse. A senhora é muito inteligente. Parecia até um menino bem educado. Apesar da perna coxa e da cara feia, a solteirona o achou lindo. Seria melhor que fosse um pouco menos crescido. Mas, assim mesmo. Novamente se curvou, mostrou os seios ao sem pernas. Sem pernas. Desviou o olhar, não pensava que fosse de propósito. Quando ele elogiou novamente o trabalho, ela passou a mão no seu rosto. Obrigada, meu filho, sua voz era lânguida. A negra botou um colchão na sala de jantar para o sem pernas dormir. Cobriu com um lençol, arranjou um travesseiro. A solteirona conversava na casa de uma amiga. Na mesma rua, e quando voltou sem pernas já estava deitado. Ouviu que ela se despedia de alguém. Desculpe este trabalho de trazer uma Vitalina para casa. Dona Joana, não diga isso. Entrou, trancou a porta da rua, tirou a chave. A negra já tinha ido dormir no quarto, junto da cozinha. A solteirona veio até a sala de jantar, deu uma espiada em sem pernas, que fez que estava dormindo. Suspirou. Marchou para seu quarto. As luzes estavam todas apagadas na casa. Apesar de ser muito cedo em relação à hora em que dormiam no trapiche, sem pernas se entregou ao sono. Por isso não sabe a que horas a Vitalina veio. Sentiu foi uma mão que passava em seus cabelos. Pensou que fosse um sonho bom. A mão deslizava, passava no seu peito, na sua barriga, agora segurava de manso no seu sexo. Sem pernas despertou. Completamente, mas ficou de olhos fechados. A solteirona machucava seu sexo, se encostava contra ele. Estava de camisa de dormir, suspendeu a camisa, botou a mão de sem pernas no seu corpo, sem pernas se encostou nela. Quis falar, ela pôs a mão na sua boca, apontou para a cozinha. Pode ouvir. Disse ainda mais baixo. Tu vai ser bom para mim, não vai? Se apertava contra ele. Puxou as calças do sem pernas. Depois se cobriram com o lençol. Mas quando sem pernas quis tudo, ela disse. Não. Só em cima. Era uma coisa incompleta que enraivecia a sem pernas. A solteirona gemia baixinho de amor. Apertava a cabeça do sem pernas contra seus seios enormes, o sexo dele contra suas coxas, a mão do menino no seu sexo. Sem pernas levanta estremunhado. Um grande cansaço nos seus membros. Aquelas noites são como batalhas. Nunca é um gozo completo, uma satisfação total. A solteirona quer uma migalha de amor. Teme o amor completo, o escândalo de um filho. Mas tem sede e fome de amor, quer nem que sejam as migalhas. Mas sem pernas quer fazer o amor completo, aquilo o irrita, faz crescer seu ódio. Ao mesmo tempo se sente preso ao corpo da solteirona, as carícias a meio, trocadas na noite. Uma coisa o retém naquela casa. Se bem ao acordar tenha ódio de Joana, uma raiva impotente, uma vontade de a estrangular já que não a pode possuir totalmente, se a acha feia e velha, quando à noite se acerca fica nervoso pelos carinhos da Vitalina. Pela mão que movimenta seu sexo de menino, pelos seus seios onde repousa cabeça, pelas suas coxas grossas. Imagina planos para possuir, mas a solteirona os frustra, fugindo no último momento, e ralha com ele em voz baixa. Uma raiva surda. Possui sem pernas. Mas a mão dela vem de novo para seu sexo e ele não pode lutar contra o desejo. E volta aquela luta tremenda da qual sai nervoso e esgotado. Durante o dia responde mal a Joana, diz brutalidades, a solteirona chora. Ele a chama de Vitalina, diz que vai embora. Ela lhe dá dinheiro, pede que ele fique
Mas não é pelo dinheiro que ele fica. Fica porque o desejo o retém. Já sabe qual a chave que abre a sala onde Joana guarda seus objetos de ouro. Sabe como tirar a chave para levá-la aos capitães da areia. Mas o desejo o retém ali, junto dos seios e das coxas da Vitalina. Junto da mão da Vitalina. Fora sempre infeliz para o lado de mulher. Quando conseguia uma negrinha no areal era com a ajuda dos outros, era a força. Nenhuma olhava para ele, convidando com os olhos. Outros eram feios, mas ele era repulsivo com a perna coxa, andando feito caranguejo. Demais terminara por se fazer antipático e a se acostumar a possuir negrinhas a pulso. Agora vinha uma mulher branca e com dinheiro, velha e feiusca era a verdade, mas bem comível ainda. E se deitava com ele. Acariciava seu sexo com a mão, juntava coxa com coxa. Deitava sua cabeça nos seus seios grandes. Sem pernas não podia sair dali, se bem cada dia estivesse mais bruto e mais inquieto. Seu desejo reclamava uma posse completa. Mas a Vitalina se contentava em colher migalhas do amor. Sem pernas durante o dia odeia, se odeia, odeia o mundo todo. Pedro Bala reclamou a demora. Já era tempo do sem pernas saber os segredos da casa. Sem pernas diz que sim, que não demora mais. E naquela noite a batalha de amor é mais forte ainda. A solteirona geme de amor, recolhendo as migalhas do amor. Mas não cede a sua honra. Isso dá coragem ao sem pernas para no outro dia arribar com a chave. A Vitalina o espera para o amor. Está como uma esposa a quem o marido a abandonasse. Chora e se lastima. Seu amor não vem, ela também precisa de amor. Como todas essas moças que passam de vestidos bonitos na rua. Mas o roubo a enfurece. Porque pensa que sem pernas só amou nas noites longas de vícios para furtar sua sede de amor humilhada. É como se houvessem cuspido na sua cara, dizendo que era por causa da sua feiura. Chora, não geme mais uma canção de amor. Se sente com coragem para estrangular o sem pernas se encontrasse. Porque burlaram do seu amor, da sede de amor que está no seu sangue. A sua desgraça é mais completa porque durante uma semana foi plenamente feliz. Com as migalhas de amor. Rola no chão com um ataque. No trapiche, sem pernas ri, relatando sua aventura. Mas no fundo sabe que a solteirona o fez ainda pior, aumentou com seus vícios o ódio que vivia latente no seu coração. Agora um desejo insatisfeito enche suas noites. Um desejo que impede seu sono, que lhe dá raiva. Na rabada de um trem. Os navios chegam a Ilhéus carregados de mulheres. Mulheres que vêm da Bahia, de Aracaju, o mulherio todo de Recife, mesmo do Rio de Janeiro. Os gordos coronéis olham das pontes a chegada das mulheres. Morenas, loiras e mulatas, vêm em busca deles. Porque a notícia da alta do cacau correu pelo país todo. A notícia de que numa cidade relativamente pequena como Ilhéus estavam abertos 4 cabarés. Que os coronéis queimavam nas noites de jogo e de champanhe notas de 500 mil réis. Que pela madrugada saíam nus pelas ruas da cidade, formando o chamado terno do Y. A notícia corria pelas ruas de mulheres perdidas. Os caixeiros viajantes levavam a notícia. O cabaré da Brama, em Aracaju, ficou despovoado de mulheres. Foram para o Eldorado, cabaré de Ilhéus. O mulherio de Recife desceu todo em alguns navios do Lloyd brasileiro. Os pernambucanos ficaram sem mulheres. Vieram todas para o cabaré Bataclan, apelidado pelos estudantes em férias de escola.
Vieram algumas do Rio de Janeiro e estas foram para o Trianon, ex-Vesúvio, o mais luxuoso dos 4 cabarés da cidade do Cacau. Até Rita Tanajura, célebre pelas grandes nádegas reboleantes, deixou a paz da sua cidade de estância, onde era rainha do pequeno mulherio de vida fácil e onde se dava com todo mundo, e veio ser a rainha do Faroeste, o cabaré da Rua do Sapo, onde os beijos e o estalo das garrafas de champanha se misturavam com os tiros, com o barulho das brigas. Porque o Faroeste era o cabaré dos capatazes, dos pequenos fazendeiros de repente enriquecidos. Na Rua de Dalva, na zona das mulheres perdidas da Bahia, as casas se despovoaram. Vieram mulheres para o Bataclan, mulheres para o Eldorado, mulheres para o Faroeste. Umas poucas vieram para o Trianon, onde dançavam com os coronéis. No Bataclan, mulheres pernambucanas e sergipanas davam parte do dinheiro que ganhavam dos coronéis, e que era muito, aos estudantes que em compensação lhes davam o amor. Os viajantes enchiam o Eldorado até no Faroeste. As mulheres ganhavam joias. Por vezes ganhavam um tiro também, como uma estranha joia vermelha no peito. Rita Tanajura dançava o Charleston em cima de uma mesa, entre champanha e tiros. Tudo isso foi naquela alta do Cacau de há muitos anos. Quando Dalva soube que Isabel tinha colares e anel de brilhante, no entanto, não estava no Trianon, que era o mais luxuoso dos cabarés, era no Bataclan, não resistiu. Arrumou as malas. O que não faria ela no Trianon, ela que era a melhor das mulheres da sua rua, enfardou o gato com uma elegantíssima roupa de casimira feita sol medida. De repente Gato não era mais um menino, era o mais jovem dos vigaristas da Bahia. Na noite que, envergando seu traje novo, sapatos negros de verniz, gravata, borboleta, chapéu de palhinha, apareceu no trapiche, João Grande soltou uma exclamação de assombro. Pois não é o Gato? Gato não fizera ainda 18 anos. Fazia 4 que amava a Dalva. Virou para João Grande. Agora vou começar a vida. Ofereceu cigarros tirados de uma cigarreira cara, alisou o cabelo bem assentado. Botou a mão no ombro de Pedro Bala. Mano, vou para Ilhéus. A patroa vai cavar a vida. Eu vou com ela. Sou capaz de enricar. Quando tiver fazendeiro a gente vai fazer uma farra daquelas. Pedro sorriu. Era outro que ia. Não seriam meninos toda a vida. Bem sabia que eles nunca tinham parecido crianças. Desde pequenos na arriscada vida da rua, os capitães da areia eram como homens, eram iguais a homens. Toda a diferença estava no tamanho. No mais eram iguais, e amavam e derrubavam negras no areal. Desde cedo furtavam para viver como os ladrões da cidade. Quando eram presos, apanhavam surras como os homens. Por vezes assaltavam de armas na mão como os mais temidos bandidos da Bahia. Não tinham também conversas de meninos. Conversavam como homens. Sentiam mesmo como homens. Quando outras crianças só se preocupavam com brincar, estudar livros para aprender a ler, eles se viam envolvidos em acontecimentos que só os homens sabiam resolver. Sempre tinham sido como homens, na sua vida de miséria e de aventura, nunca tinham sido perfeitamente crianças. Porque o que faz a criança é o ambiente de casa, pai, mãe. Nenhuma responsabilidade. Nunca eles tiveram pai e mãe na vida da rua. E tiveram sempre que cuidar de si mesmos, foram sempre os responsáveis por si. Tinham sido sempre iguais a homens. Agora os mais velhos, os que eram desde há anos os chefes do grupo, estavam rapazolas, começavam a ir para seus destinos. Professor já fora. Fazia quadros no Rio de Janeiro. Boa Vida se desligara aos poucos do trapiche, toca.
Violão nas festas, vai aos candomblés, arma fuzuê nas quermesses. É mais um malandro na cidade. Seu nome já é conhecido até nos jornais. Como os outros vagabundos, é conhecido pelos investigadores de polícia, que sempre estão de olho nos malandros. Pirulito é frade num convento, Deus o chamou, nunca mais saberão dele. Agora é o gato que parte, vai arrancar dinheiro dos coronéis de Ilhéus. Querido de Deus certa vez disse que gato enricaria. Porque a vida na rua, no abandono, fez de gato um jogador desonesto, um vigarista, um gigolô de mulheres. Não demorará que os outros partam. Só Pedro Bala não sabe o que fazer. Dentro em pouco será mais que um rapazola, será um homem e terá que deixar para outro a chefia dos capitães da areia. Para onde irá? Não poderá ser um intelectual como professor, cujas mãos só viviam para pintar, não nasceu para malandro, como Boa Vida, que não sente o espetáculo da luta diária dos homens, que só ama andar vagabundando pelas ruas, conversar acocorado nas docas, beber nas festas de morro. Pedro sente o espetáculo dos homens, acha que aquela liberdade não é suficiente para a sede de liberdade que tem dentro de si. Tampouco sente o chamado de Deus, como o Pirulito o sentiu. Para ele as pregações do padre José Pedro nunca disseram nada. Gostava do padre como de um homem bom. Só as palavras de João de Adão encontravam acolhida no seu coração. Mas João de Adão mesmo sabe muito pouco. O que tem é músculos potentes e voz autoritária, e no entanto amiga, para chefiar uma greve. Tampouco Pedro Bala quer ir como gato enganar os coronéis de Ilhéus,